Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa segunda parte da aula, nós vamos apresentar o nosso último conteúdo de limites, que é o limite exponencial fundamental. O limite exponencial fundamental. Essa sessão tem como objetivo discutir a seguinte afirmação: o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, com x tendendo a infinito ou a menos infinito, é o número E, é chamado de número Euler. Vocês já tomaram contato com esse número Euler quando falaram em logaritmos, porque ele é a base do logaritmo neperiano, o Ln. E os logaritmos eles foram definidos primeiramente nessa base. Aí depois veio a tal do logaritmo na base decimal, que a gente usa bastante também. Infelizmente, a demonstração desse fato não vai poder ser feita agora. Para isso, eu dependo ou de um determinado conhecimento de séries ou de conhecer a regra de L'Hopital, que pode nos ajudar a contornar esse problema. Então, essa é uma demonstração de que esse limite é E, que eu vou ficar devendo para vocês em uma aula um pouco mais à frente, quando nós discutirmos sobre os limites calculados usando a regra de L'Hopital. Se nós fizermos uma substituição do limite do x por infinito aí, nós teríamos o quê? Nós teríamos 1 sobre x, 1 sobre infinito, que vai a zero. Então, o conteúdo interno a esse parêntese seria 1 mais 1 sobre infinito, e a 1. Eu teria 1 elevado a infinito, que é uma indeterminação. E aí a gente vai, só para não ficar com um fato simplesmente jogado, a gente vai fazer uma extrapolação tomando valores de x cada vez maiores nessa expressão. Então, se nós tomarmos x igual a 1, vai ficar 1 mais 1 sobre 1, que é 1. Então, vai dar 2 elevado a 1. Se nós tomarmos 2, vai ficar 1 mais meio, que é 1,5 ao quadrado, que dá 2,25, e assim por diante. Nós percebemos que, à medida que o x aumenta, o número fica cada vez mais próximo do número Euler, o número E. E aí, da tabela, a gente pode dizer que esse limite vale Euler. Nós vamos aceitar esse resultado a princípio e depois iremos provar em uma aula mais adiante. Então, usando o exemplo, será mostrado que o limite com x tendendo a menos infinito também é. Em geral, os limites usados acima, apresentados, são usados como fatos, e os limites exponenciais demais são determinados a partir deles, usando para isso a propriedade de limites. Então, eu posso adiantar a vocês que nós iremos usar esse resultado como base para calcular outros limites. Vamos usar alguns exemplos. Bom, como o primeiro exemplo, nós temos aqui uma modificação daquele limite em que, no lugar do expoente x, nós colocamos x mais 2. Nós vemos que se formos substituir o x por infinito, aí nós vamos chegar numa indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. E aí, nesse primeiro caso, quando a modificação acontece no expoente, é suficiente usar as propriedades de potência para resolver o problema. Aqui, nós podemos reescrever essa expressão como 1 mais 1 sobre x elevado a x, multiplicado por 1 mais 1 sobre x elevado ao quadrado, porque a soma de expoentes vem da multiplicação de potências de mesma base. E aí, aplicando o limite, a gente sabe que esse termo é o limite exponencial fundamental, vale E, e aqui nós ficamos com E, que multiplica 1 mais 1 sobre infinito elevado ao quadrado. 1 sobre infinito vai a zero. Então, eu vou ficar 1 ao quadrado dá 1.
esse limite vale E. Vamos a um outro exemplo. Note que dentro do parêntese não houve modificação. Modificamos apenas o expoente, né? Então, você vai ter algo do tipo 1 elevado a infinito, de indeterminação novamente, e toda vez que a modificação for no expoente, a gente vai usar propriedades de potência para resolver o problema. Então, nós podemos dizer que aqui é um limite com x tendendo ao infinito. Eu posso dizer que é um produto de 1 mais 1 sobre x elevado a 3x por 1 mais 1 sobre x ao quadrado, e o que tem expoente 3x, eu posso escrever como uma potência de potência. Então, é como se fosse 1 mais 1 elevado a x elevado ao cubo, que aqui vai dar 1 mais 1 sobre x elevado a 3x, e aí você tem o quadrado, 1 mais 1 sobre x ao quadrado. E aí, quando a gente aplica o limite, nós vamos ter que essa parcela que tende a E, então eu vou ter E elevado ao cubo vezes 1 mais 1 sobre infinito ao quadrado. Aqui vai dar 1, 1 ao quadrado é 1, então o resultado desse limite é E ao cubo. Vamos a um outro exemplo. Note que agora houve uma modificação no interior da fração. Lembre-se do nosso modelo. O nosso modelo de limite é limite com x tendendo a mais ou menos infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Qualquer modificação aqui dentro, você precisa fazer operações matemáticas. Aí aqui nós temos uma modificação no expoente, que a gente sabe como é que tira, e nós temos uma modificação aqui dentro. O que acontece? Aqui deveria ser 1 mais 1 sobre x. E aí, para corrigir isso, a gente vai fazer uma substituição. Eu vou fazer u igual a 2x. Aí nós vamos precisar do x para substituir aqui. O x vai ser u sobre 2. E quando o x tende a menos infinito, o u vai tender a menos 2 vezes menos infinito, que é menos infinito. Então, fazendo a substituição, eu vou ter limite com u tendendo a menos infinito de 1 mais 1 sobre u. Aqui vai ficar um u sobre 2 mais 1. Então, nós já temos a parte interna do parêntese corrigida, e agora a gente vai aplicar a propriedade de potência para resolver isso aqui. Eu posso reescrever 1 mais 1 sobre u elevado a u elevado a meio vezes 1 mais 1 sobre u. Aplicando o limite, esse primeiro termo aqui vale e, então vou ficar com 1e elevado a meio. 1 sobre u vai a zero, né, porque vai ficar 1 sobre infinito. Então vai ficar vezes 1. Ou seja, o resultado do limite é e elevado a meio. Bom, vamos a um outro exemplo. Lembrando, o nosso modelo tem que ter 1 mais 1 sobre x aqui dentro. E aqui está errado tanto a fração, que deveria ser 1 sobre x, quanto o sinal. Então, nós vamos ter que fazer uma substituição de variável, de forma que esse menos 3 sobre x se transforme em mais 1 sobre u. Ou seja, u vai valer menos x sobre 3. E aí, nós vamos precisar do x para colocar no expoente. X vai dar menos 3u. E vamos precisar da tendência. Então, quando o x tende a infinito, o u vai tender a menos infinito sobre 3, que dá menos infinito.
E aí eu posso reescrever o limite com 1 tendendo a menos infinito de 1, menos 3 sobre x virou 1 sobre u, e aqui ficou 1, 2, que multiplica o x, que é menos 3u. Aí eu vou ter uma expressão, né? Eu posso reescrever como potência de potência, eu tenho menos 6u aqui, eu posso escrever como 1 mais 1 sobre u elevado a u, e tudo isso elevado a 2 vezes 3, que dá 6, negativo, né? Aí a gente sabe que o limite de 1 mais 1 sobre u elevado a u, com x tendendo tanto a mais quanto a menos infinito, perdão, aqui não é x, é u. Então, esse limite aqui vale e, então o resultado vai ficar um e elevado a menos 6, ou o 1 sobre e elevado a sexta. Então, essas são as principais situações, problema que você pode enfrentar envolvendo limites exponenciais. De maneira geral, você pode ter alterações no expoente ou dentro do parêntese. Se acontecer as duas coisas, você vai dar prioridade a efetuar as mudanças dentro do parêntese. Dentro do parêntese, você vai aplicar uma substituição de forma a você ficar com uma expressão equivalente à do limite fundamental. E o que acontecer de diferente no expoente, você vai resolver com propriedades de potência. Então, essa foi a nossa aula de hoje, encerrando aí o conteúdo de limites. Na próxima aula, nós vamos ver, introduzir a questão de derivada, que também é um limite, então nós vamos continuar estudando um tipo de limite especial. Resolver exercícios é extremamente importante para que você tenha maturidade e não perca tempo na hora de resolver um problema simples como esse. Bons estudos e até logo.